Fazer o que eu mais gosto, o que é? Previsão. Porque aí não tem o que falar, que o pessoal fala, tá certo, tá errado. Se a gente prevê e acerta, gente, acertou e pronto, acabou. Então qual que é a previsão que eu vou fazer? Que a Dilma vai ser reeleita, ou pelo menos ela vai indicar o sucessor dela, mas eu acho que ela mesma será candidata. Eu já tinha feito essa previsão de que ela seria eleita no dia 28 de 2 de 2010 e acertei. E como que eu faço a previsão? Eu faço a previsão pelo poder de compra do brasileiro. É um negócio que chama populismo cambial. Quando você valoriza muito a moeda, o PIB cresce, muito o poder de compra cresce, as pessoas têm a sensação de que está tudo bem e votam em quem está. Não tem nada a ver com a administração da pessoa. Então eu prevejo e acerto. O pessoal fica aí brigando, tem que prever e acertar. Então vamos lá, ó. Dilma supera Lula e FHC na avaliação do primeiro ano. Então a avaliação da presidenta está excelente. Está excelente, apesar da corrupção no governo. Então ela está bancando a faxineira no governo, aqueles casos de corrupção dos ministros lá, mas quem colocou os ministros lá foi ela. Então é para que ela fosse atingida pela corrupção que está havendo. Mas pelo contrário, ela está sendo considerada como se ela estivesse fazendo a faxina, um total absurdo. Mas por que se considera isso? É porque a economia está bem e ninguém quer derrubar uma coisa que está bem. Então acaba arrumando um bode expiatório. Olha aqui a avaliação do governo, tá vendo? O Fernando Henrique Cardoso, 95, 42%. Por que ele estava alto em 1995? Por causa do populismo cambial. O real estava muito valorizado. Por que ele ficou mal no segundo ano de governo, no primeiro ano do segundo mandato, tá vendo? Ele ficou mal. Ficou mal por quê? Porque em 1998 ele valorizou muito o real e teve um problema cambial e teve que deixar o real flutuar em janeiro de 1999. Então o real caiu e o poder de compra do brasileiro caiu. Aí a popularidade dele caiu muito, foi por isso que ele não conseguiu eleger o Serra como o Lula agora fez com a Dilma. O Lula pegou, tá vendo, alto, apesar da crise, tá? O cara começando, e no segundo mandato ele teve mais crédito ainda, porque aí o real valorizou. Agora com a Dilma, estava em 48%, já subiu para 56%, aqui está um pouquinho defasado. Com a Dilma, então nós estamos num crescente por causa da valorização do real. É essa que é claro que o PIB está crescendo, tá, mas o crescimento maior é por conta da valorização da moeda, é o chamado populismo cambial. A gente tem aqui, ó, o segundo mandato dele, ele foi muito mal avaliado, o Fernando Henrique Cardoso. O primeiro mandato foi bem avaliado, o real estava mais valorizado. O Lula aqui está um pouquinho inconsistente, está no segundo, mas está um equilíbrio aqui, ó, tá vendo? O Lula já não fez, o Lula não exagerou tanto e acabar com as reservas brasileiras, então ele consegue manter o populismo cambial sem muita variação. É o que a Dilma está fazendo agora também. Então aqui está a correlação entre o PIB, tá, em porcentagem do PIB mundial. Quando o PIB sobe assim, ó, significa populismo cambial, tá? E a aprovação do presidente. Então, em 1995, o real estava bem valorizado, o presidente estava aprovado. O real caiu, ó, tá vendo? A aprovação do presidente também caiu. Com o Lula, mesmo estando baixo, tá, como era troca de governo, ele foi bem valorizado. E à medida em que o real subiu também a aprovação, tanto do Lula quanto da Dilma. Então, qual que é a previsão que eu faço com base nesses números? É que a Dilma será reeleita em 2014, ou pelo menos ela vai indicar quem vai ser o presidente, e o indicado dela ganharia. Mas eu acredito que ela mesma vai ser a candidata, a não ser algum problema de saúde. Então vamos lá, analisando mais detalhadamente o populismo cambial. Aqui, ó, tá vendo? Foi a época em que o Brasil teve várias crises governamentais, tá vendo? O Brasil estava fraco. Com a ditadura militar, a moeda nossa se valorizou, o crescimento coisou, e os militares se mantiveram no poder. Mas assim que eles viram que a coisa ia ruir, eles entregaram o poder para o Sarney, para a democracia, tá vendo? Aonde que foi? Foi aqui, né? Aí isso aqui foi a queda do Collor, tá vendo? Então aqui caiu a ditadura militar, aqui caiu o Collor. Em 2002, aqui o Fernando Henrique foi reeleito. Aqui o Zé Serra não conseguiu se reeleger, entrou o Lula, tá vendo? E com o Lula e a Dilma, o trem está só subindo. E o FMI prevê que o PIB brasileiro vai se manter lá em cima até 2014. Como eu também acho que vai acontecer isso, provavelmente a Dilma vai ser reeleita.
Então o Brasil está muito bem, porque além do PIB, a gente tem que analisar as condições para que o PIB se mantenha alto. Quais são as condições? São as exportações fortes, tá? O Brasil está batendo recordes em exportações, as importações estão contidas, apesar da gente comprar muita besteira, as reservas brasileiras estão em 350 bilhões de dólares, excelente, está um nível excelente, e a dívida externa também está baixa, em torno de 20% do PIB. Então, olha só, eu trouxe um quadro comparativo aqui para vocês terem uma ideia de como que estão os outros países. Dívida externa em vermelho e o PIB em paridade de poder de compra está em azul. Eu peguei isso aqui lá na CIA. Então, a Europa está devendo dívida externa maior do que o PIB, Estados Unidos dívida externa maior que o PIB, enquanto isso a dívida externa do Brasil é em torno de 20% do PIB. Então, o Brasil está totalmente sob controle. Agora, os países que vão ter crise grande aqui, ó, Reino Unido e França. A Alemanha, apesar da dívida grande, tá, o PIB dela é um pouco maior e também a Alemanha é altamente exportadora. Então, ela vai ter crise, mas não vai ser tão grave. Agora, Reino Unido e França, nós vamos ver grandes crises. E a gente comparando o Brasil com os outros países, a gente vê que o Brasil não vai ter problema nenhum. Tá? A gente analisa uma série de fatores e a gente combina com o outro para ter uma visão mais composta. E por que isso está acontecendo no mundo dos países ricos estarem com problema e o Brasil não? O que está acontecendo no mundo é o efeito China. Olha só, os Estados Unidos vem crescendo, aqui a União Europeia como um todo, tá, você vê que é meio irregular. Por quê? Porque isso aqui é a variação cambial, é aquele negócio que eu estava falando do real valorizar ou não. Então aqui, ó, vamos pegar, em 86 o dólar valorizou muito, a Europa caiu. Em 2000 o dólar estava valorizado, o PIB da Europa estava caindo. Aí, ó, o dólar caiu, tá? O PIB europeu aumentou. E a previsão é que ele continua aumentando, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos aqui, ó. Só que o da China, que era quase que nada, tá? Equiparável ao do Brasil, da Índia, da Rússia, em mais ou menos ali por 1990, tá vendo? Todo mundo embolado. O da China desgrudou do nosso, ó. Aqui está o Brasil, tá? Isso aqui seria a Índia. Ó. A Índia depois também provavelmente vai descolar como a China, mas eu acho que não com tanta rapidez quanto a China. A China é uma sumidade, então é esse efeito China, é a compra de commodities da China, que a China faz aqui no Brasil, que tá jogando o Brasil lá em cima. E a China vai ultrapassar a Europa como um todo e os Estados Unidos antes de 2025. Essa que é a previsão que a gente faz. Eu peguei os dados da FMI e fiz uma simples regra de 3, tá? Ele tem até 2016, eu joguei até 2024. Mas se você não estiver acreditando no PIB, olha só as exportações da China, como que estão crescendo. Aqui já em porcentagem das exportações mundiais. As exportações americanas vieram caindo desde 1948, está em 8% das exportações mundiais. O da China veio aumentando, era tipo 1% aqui em 1980, mais ou menos 1978. E agora já vai para 16% do PIB em 2016. 16,8% aqui, está vendo? A China vai exportar o dobro dos Estados Unidos em 2016. As importações dos Estados Unidos vão ter que ficar contidas, tá? Porque eles estão com um grande buraco aqui nas contas correntes. E a importação da China está aumentando muito rapidamente junto com as exportações. Está equilibrado, apesar do pessoal reclamar da moeda chinesa, está tudo equilibrado. E o mais importante para o Brasil é que a China está comprando muito do Brasil, ao destino das exportações do Brasil. Então, dos Estados Unidos está estagnado, tá? Se a gente tivesse dependendo dos Estados Unidos, a gente estava fodido. E o da China saiu de 1 bilhão aqui para 30. Então, é coisa de louco. De 1 para 30 é 30 vezes. Então, é isso que é o efeito China, é isso que está fazendo o Brasil bombar. E é isso que vai fazer a Dilma ser reeleita. Não tem nada a ver com o governo dela, com o governo do PT. É tudo o efeito China. E o pessoal que não gosta do PT vai ficar aí morrendo de raiva, mas não adianta. A Dilma vai ser reeleita. Falou, moçada?